Bom dia! É muito bom tomar café com vocês mais uma vez e mais importante, começando essa semana, vamos tomar café com Cristo e queremos através dessas mensagens, né, devocionais, transmitir uma mensagem de esperança em Cristo Jesus e uma mensagem bíblica, uma música para refletir, para orar e ter um tempo sós com Deus. E essa semana nós vamos começar uma novidade e nós temos algo especial essa semana durante Café com Cristo, além dos devocionais cada dia. Na sexta-feira nós vamos ter um momento chamado A Bíblia Tem Razão. E nós queremos dar oportunidade para todos os ouvintes, os que querem mandar perguntas. Nós vamos tomar um dia na semana, na sexta-feira, a responder com a palavra de Deus, né? Então, toda sexta-feira nós vamos responder as perguntas enviadas por vocês. E tem vários meios pelo qual você pode enviar as suas perguntas, pode ser por zap, ou mensageiro, ou através da sala de bate-papo, né, do YouTube. Pode enviar as suas perguntas, e pode ser pergunta qualquer, só que nós vamos responder somente com a Bíblia. Então, a Bíblia tem razão, né? Ela sempre tem razão e realmente nós queremos mostrar o que a Bíblia ensina sobre diversos assuntos. Talvez que você tenha alguma dúvida e nós queremos ajudar a responder com a palavra de Deus. Mas mesmo sendo separados devido à quarentena, vamos focar na nossa vida espiritual. Então eu convido a abrir as suas Bíblias hoje em Filipenses capítulo 1. Essa semana nós vamos estar falando nesse pequeno livro de Filipenses, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, e nós vamos ler capítulo 1. Então, cada dia nós vamos tomar um capítulo no livro de Filipenses e falar, né, sobre o assunto essa semana, a alegria em face à adversidade. A alegria em face à adversidade. Então, nesse pequeno livro de Filipenses, realmente o tema desse livro é a alegria, o gozo do Senhor. Mais do que qualquer outro livro na Bíblia, você encontra as palavras alegria, regozijo, gozo, nesse pequeno livro, mais do que qualquer outro livro bíblico. É interessante, nós vamos ver, lendo esse livro, o apóstolo Paulo, onde que ele estava quando ele escreveu o livro de Filipenses. Mas hoje vamos começar a leitura em Filipenses capítulo 1, versículo 12 até versículo 18, e vocês podem acompanhar nas suas Bíblias aí. A palavra de Deus diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confidentemente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição nas minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira e com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Em 1990, eu estava fazendo seminário e naquela época, no nosso seminário, nós tivemos a oportunidade de ouvir vários pregadores, porque todo dia tinha um culto, era uma faculdade bíblica. E um certo dia chegou um missionário para a China e ele trouxe a entrevista que ele teve com um pastor chinês. E esse pastor chinês era muito conhecido, o pastor se chamava de Pastor Xi. E o Pastor Xi era pastor de uma igreja batista
quando os comunistas tomaram o poder político no país e lançou esse próprio pastor Xi na prisão por causa da sua fé. Antes ele era pastor de uma grande igreja batista no capital da China, mas depois, quando os comunistas tomaram poder naquele país, ele ficou na prisão por 27 anos. E naquela prisão ele foi maltratado, torturado por causa da sua fé. Para que ele negasse a sua fé em Jesus, ele passou por coisas horríveis. E o que chamou a minha atenção nessa entrevista com esse pastor é que o pastor Xi, ele disse que ele não sentiu nenhum rancor, nenhuma amargura por aqueles opressores comunistas. E ele disse que aqueles 27 anos na prisão foi como lua de mel com Jesus. No final da entrevista, ele cantou o hino que nós cantamos no Cantor Cristão. O hino 368, Confiança, que diz: Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morrestes para me salvar, tudo padecestes para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. O pastor Xi, ele experimentou a alegria do Senhor em face à adversidade. Uma coisa incrível, mas o apóstolo Paulo estava numa situação semelhante na cidade de Filipos. E ele escreveu essa carta que fala sobre gozo e alegria, e ele estava numa quarentena, ele estava numa cela da prisão, esperando a sua morte. Mesmo enfrentando tanta adversidade, ele falou sobre a alegria do Senhor 19 vezes nesse pequeno livro. Então, Filipenses não foi escrito numa festa de aniversário, não foi escrito no pico do ministério do apóstolo Paulo, mas foi escrito num momento de isolamento. Mas ele diz muitas vezes como nós podemos experimentar a alegria em face à adversidade. Versículo 4, ele diz: fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Versículo 25, ele diz: e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo vosso. Capítulo 4, versículo conhecido, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, uma coisa interessante é que Paulo estava preso quando ele escreveu essas palavras. E como que nós podemos regozijar? Ele está nos ensinando que nós podemos viver acima das circunstâncias. Nós não precisamos de viver embaixo das circunstâncias. Nós não podemos decidir quais as circunstâncias e quais as provações que vêm em nossas vidas, mas nós podemos decidir como vamos reagir para essas provações. Satanás, ele quer que o crente fique derrotado, para que assim você fique inútil para Deus. Ele veio roubar, matar e destruir, e ele quer roubar de cada um de nós a alegria. Como diz em Neemias 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a vossa força. E Satanás, ele sabe disso. Ele quer tirar a nossa força espiritual para que enfraqueça e desvia do caminho do Senhor. Então, por que há pessoas que um ano atrás estavam firmes, mas hoje estão vacilando, estão enfraquecendo? Então, na Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Antes de julgar ou condenar o nosso irmão, nós temos que lembrar que todos nós somos capazes de também cair. Como Davi, ele orou em Salmo 51, Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. E aqui no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele mostra os motivos que têm deixado muitas pessoas derrotadas. Nós podemos ver nesse capítulo 1
Não, como que ele mostra muitas vezes, versículo 7, que as circunstâncias da vida podem até nos derrotar. Paulo, ele estava preso. Não foi ele que decidiu estar lá. Foi outra pessoa que decidiu colocar ele naquela cela, naquela situação. E realmente nós não podemos controlar as nossas circunstâncias, mas nós podemos controlar a nossa reação para elas. Uma vez uma menina falou para sua irmã, quando o pai chegou em casa do serviço, eu acho que parece que tudo foi bem para o pai hoje. O pai no trabalho, então parece que deu certo. E a irmã perguntou, mas como que vocês sabem disso? Porque quando ele chegou, ele não chutou o cachorro, nem bateu a porta, né? Então daí estava entregando realmente que às vezes as circunstâncias podem roubar a nossa vitória. Mas também, versículo 14 a 18 desse capítulo, fala que às vezes as pessoas ao nosso redor podem roubar a nossa alegria, podem roubar a nossa vitória. Às vezes o chefe do serviço, ou aquele vizinho que não dá bem com ninguém, ou aquela pessoa que faz tudo para irritar, né, podem ser usados para, às vezes, criar amargura. A pessoa amarga, cheia de amargura, é uma pessoa infeliz. Então, é sempre melhor caminho de perdoar e esquecer e entregar na mão de Deus. Mas aí nós vimos versículo 21, que às vezes as coisas materiais podem roubar a nossa alegria. Como Jesus diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Nós olhamos para nosso vizinho, para nosso amigo, com aquele olho gordo, e nós pensamos, poxa, é melhor para ele do que para mim. Então nós olhamos com olhos de inveja, e aí nós perdemos a alegria do contentamento, de saber que nós temos o que Deus tem providenciado para nós. E às vezes também nós podemos ver nesse mesmo capítulo que as preocupações que podem roubar a nossa alegria. Por isso, capítulo 4, versículo 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças. Então, como que Paulo aprendeu a encarar as adversidades com a graça de Deus e ainda experimentar a alegria do Senhor no meio de adversidade? Então, nós vamos ver essa semana o que ele nos ensina nesse pequeno livro de Filipenses. Seja qual for o seu sofrimento, Deus tem um propósito por detrás de tudo. Ele está sempre no controle dos acontecimentos. Como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nosso Deus é soberano. E a ele permitiu que Paulo fosse levado para isolamento e levado como prisioneiro. E ele usou aquelas circunstâncias na vida dele para que o evangelho alcançasse mais pessoas. Nós podemos ver o propósito de Deus nos sofrimentos que vêm nas nossas vidas. A Bíblia fala, versículo 6 de capítulo 1, a adversidade serve para nos moldar à imagem de Cristo. A Bíblia diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Deus está nos moldando à imagem de Cristo. O famoso Michelangelo, que ele esculpiu Davi, aquela estátua muito conhecida, né? Uma enorme estátua que foi esculpido através de uma enorme rocha de mármore, na época de 1501 até 1504. Ao ser perguntado certa vez sobre como fizera aquela escultura de Davi, de quase 4,5 metros de altura, um só bloco de mármore,
que até hoje está guardada na Academia de Artes de Florença. Alguém perguntou, como que você começou aquela obra? Como que conseguiu? E ele disse, foi fácil. Eu fiquei um pouco tempo olhando o mármore até que nele enxergar o Davi. E aí eu peguei o martelo e o cinzel e eu tirei tudo o que não era Davi. E logo ele apareceu. Meu amado, é assim que Deus está fazendo as nossas vidas. Ele está tirando da nossa vida tudo que não pertence a Jesus. Tudo que não é de Deus, Deus vai tirando até que Jesus apareça em nós. Até que Cristo seja visto em nossas vidas. E muitas vezes Ele usa as provações até que Cristo seja visto. Deus estava fazendo uma obra na vida do apóstolo Paulo. E ele queria completar aquela obra. Mas Deus estava fazendo uma obra na vida de mim e de você também. E Ele está tirando tudo que não pertence a Deus, para que Jesus seja visto em nossas vidas. Nós vamos agora ter um tempo de oração e reflexão e escutar uma música. Fique conosco e de amanhã nós vamos continuar nosso estudo sobre a alegria em face à adversidade. Meu coração a ti elevo, a minha vida te darei, minha vontade a ti submeto, quero seguir a tua lei. Te dou minha vida, Senhor, ser meu rei, meu controlador, faz tua vontade em mim, lidera-me assim, faça-me o meu coração pra honrar-te em qualquer situação, e tu me dirás no céu, és bom e fiel. Tu prometeste